pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live missionária aqui que a nossa Secretaria de Missões está realizando. Já temos realizado muitas lives missionárias ao longo desse mês, ao longo desse semestre, na verdade. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é Fernanda. Ela serviu muito tempo, por alguns anos aqui na nossa agência de missões do nosso ministério. E hoje vamos estar aqui batendo um papo muito gostoso com ela. Então vai enviando essa live pro pessoal. Já vou convidar ela aqui para a live. E se você não me conhece, eu sou Ingrid. Eu sou atualmente a líder da Secretaria de Missões aqui do Verbo Arapiraca. Uma das atividades que nós fazemos aqui na nossa igreja nós vamos ter lives missionárias todas as semanas para aproveitar as férias, para aprender ainda mais sobre missões. Já convidei aqui a Fernanda, daqui a pouco vai estar aparecendo. Sim. Olá, Fernanda! Tá conseguindo me ouvir? Opa, vamos voltar aqui mais uma vez. Enquanto ela volta aqui na live, vai enviando a live para o pessoal, para os seus amigos. Hoje a gente vai estar aprendendo muito sobre como é missões em Moçambique. Fernanda, ela está servindo lá em Moçambique. Aqui ela voltou, vai enviando para o pessoal. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui. Boa noite. Olá, agora sim. Eu estava com dificuldade para botar a câmera para mim. Era o que eu ia dizer, inverte a câmera. Eu clicava aqui, não estava conseguindo. Sem problema algum. Então, gente, já estamos aqui com a nossa missionária convidada de hoje, Fernanda. Fernanda, por favor, pode cumprimentar o pessoal aí, fica à vontade para falar com o pessoal. Amém. Graça e paz, queridos. Aí é boa tarde. Aqui em Isso. Moçambique é boa noite. Aqui estamos 5 horas, né, à frente. Para mim é um prazer e uma alegria falar da obra missionária. Então, convida, né? Já estou até adiantando para que você convide mesmo pessoas da tua igreja, pessoas que amam missões, para estar aqui junto com a gente, né? Para que a gente possa crescer juntos e avançar. Amém, amém. Quando estava conversando com Fernanda para saber se ela poderia participar, a gente ficou fazendo as contas do fuso horário. Lá já são 11 horas da noite, né? Então, muito obrigada por estar até tarde acordada para ter esse momento com a gente. Então, olha só. Vamos começar aqui. E eu quero que você, Fernanda, por favor, conta pra gente um pouco da sua história, né? Tanto no nosso ministério, como essa descoberta do seu chamado para missões. Compartilha com a gente um pouquinho. Então, eu voltei para o Senhor em 2009, né? Eu não era do Ministério Verbo da Vida, eu era de uma outra igreja, né? E lá, quando eu voltei para o Senhor, eu voltei com uma sede muito grande de falar de Jesus para outras pessoas. Então, lá eu cresci, né? Eu posso até falar e reconhecer o quanto eu cresci nessa igreja, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular. Sou muito grata por esse tempo que eu passei lá, porque foi lá que eu fui meio que convocada, né? Participar de um congresso de missões em 2013, e foi nesse congresso, né, que Deus usou a vida de uma irmã, né, para falar que eu tinha um chamado para as nações, né? Ela me falava que Deus tinha me chamado para as nações. E até o momento eu não sabia, né, o que era, de que se tratava, né? Eu só era muito envolvida com evangelismo, mas não fazia ideia do que era missões. E aí, quando foi em meados de 2013, mais ou menos, também, quando eu voltei, eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu me via em volta de uma fogueira, dançando, celebrando em uma outra língua o Senhor, e eu acordei com a palavra Mucaia. E eu fui pesquisar, e Mucaia dava exatamente a localização do Moçambique, né? E aí começou
né, a minha Nossa. jornada, eu buscando mesmo entender o chamado, mas nisso eu servia normalmente na igreja, né? E foi Uhum. aí quando foi um tempo que Deus me falou que estava chegando a hora de levantar acampamento, que Ele iria me levar para um outro lugar. E foi aí que o Senhor me direcionou para o Verbo da Vida. E mal eu sabia da história do Verbo da Vida, que o Verbo da Vida é um ministério totalmente missionário, né? A gente sabe que foi fundado Sim. por um casal que simplesmente obedeceu o Senhor e veio para o Brasil sem muitas informações sobre como era o Brasil. Vida, né? E fui para o JPN, estou resumindo muito, né? Detalhes. E Sim. aí foi quando no JPN eu ouvi falar da escola de missões Hum. e dali já despertou meu interesse de fazer a escola de missões, mas eu precisava passar pelo Rema primeiro, né? Sim. Então eu esperei o ano seguinte, porque já tinha começado a turma, fiz o Rema 2016 e 17 e 18 o Senhor me confirmou e eu fui para Campina Grande fazer a escola de missões. Né? Eu deixei um Nossa. emprego, né, no serviço público, um emprego de 10 Uhum. anos, pedi exoneração e fui para Campina Grande em obediência a cada passo. Né? Eu resumi, mas eu valorizo muito isso, né? De você Uhum. perceber em Deus o Uau. tempo de cada coisa e seguindo esses passos. Porque nem sempre Deus te dá, e eu vejo que a nossa vida mesmo é feita de passos de obediência. Né? À medida que a gente vai dando Isso. esses passos, o Senhor vai mostrando o próximo. Uhum. Muito Então, bom. Muito. E falando em escola de missões, tem até a garrafinha aqui da escola. Se você, né, tem essa inclinação ao chamado missionário, tanto para ir como para ficar, né, se é aquele suporte na base, como é importante, né, a gente se equipar de conhecimento sobre missões. Muito interessante, né, saber um pouco mais da sua história. Fernanda, não sabia, eu pensei que você já estava no ministério desde muito tempo. Mas muito legal saber disso. Agora, nesse meio tempo aí, você passou a servir na agência de missões, não é mesmo? Conta um pouco pra gente, né, como foi esse tempo para você, né? A importância desse tempo, como você serviu na agência, o que você aprendeu. Compartilha pra gente em relação a isso. então, para que vocês entendam ainda esse espaço de obediência, né? Eu fui fazer escola de missões, na minha cabeça, eu iria fazer Uhum. escola de missões e já ia para as nações, né? Ia para Moçambique, viria para cá. E aí foi quando Deus falou comigo que eu pegasse as ferramentas, todas as ferramentas que eu pudesse. E aí foi quando o Senhor me direcionou a ficar em Campina Grande e fazer a escola de ministros. Só que o meu Hum. planejamento, inclusive financeiro, estava só para a escola de missões, só para o ano de 2018. Então eu Sim. fui, conversei com o meu pastor, que é o apóstolo Darren, né? Eu sou de Aracaju, Sergipe. E aí foi quando, numa das reuniões, uma das últimas reuniões de 2018, apresentando o programa de extensão, a agência de missões, ela me perguntou, e aí, vai fazer o quê? Aí expliquei para ela e de forma resumida foi que veio nessa proposta, deixa teu currículo aqui que a gente vê. E aí eu voltei para Aracaju, deixei meu currículo, né, fui chamada para servir como voluntária na agência, né, depois eu fui Muito bom. contratada, Uhum. mas foi nesses passos de obediência que a porta se abriu, porque na minha Sim. cabeça jamais eu imaginei que eu trabalharia no centro de operações e ainda mais na agência de missões, né? Não passava Uhum. pela minha cabeça. Então, trabalhei na agência de missões, né? Eu comecei em 2019, então os primeiros Sim. anos foi à frente, né, das secretarias de missões do Nordeste. Era eu que acompanhava, né, os líderes de Hum. secretaria de missões do Nordeste e lá a gente sempre fez de tudo um pouquinho. Né? Depois foi que a Larice, né, como coordenadora hoje, ela nos direcionou para o cuidado missionário. Então, eu tive
mesmo o privilégio, Uhum. contato maior com as secretarias, ver a importância da secretaria de perto e também acompanhar o missionário no campo, até chegar o tempo de Uhum. verdade de estar no campo missionário. Então, para mim, assim, foi uma experiência valiosa, né? Ainda hoje eu sirvo na agência de missões, mesmo à distância. Eu estou servindo na parte de projetos hoje, né? Não estou mais no cuidado missionário, Uh, porque eu já estou no campo, mas sigo servindo sim, já em uma outra área, e nisso a gente vai crescendo mesmo e avançando. muito bom. E aí, quando eu penso muito, eu até comentei, né, na questão da escola de missões. Tá conseguindo ouvir? Tranquilo? Sim, estou lhe ouvindo. Só Pronto. não estou te vendo desde o início, não sei porquê, mas vamos seguir, né? Já que está Ô, todo mundo gente, vendo. Para mim, a tua tela tá talvez. preta, né? Para mim, mas se tá vendo nós duas, então tá ótimo. Tá tranquilo. Eu consigo te ver aqui. Deve ser alguma coisa da Então conexão. tá ótimo. Vamos seguir. Vamos lá. Isso me faz ver como importante é a gente estar servindo na base, né? Como nós, como igreja, somos importantes nesse papel. Antes de você ir, definitivamente agora para Moçambique, né? Você foi antes, eu estava lá coreando no seu Instagram, você foi ano passado, né? Isso para Moçambique. E como é que foi essa experiência para você? Conta um pouco para a gente. Foi nesse momento que você soube. Na verdade, você já comentou, né? Que antes, quando você estava nessa conferência de missões, você já teve esse sonho, essa visão, né? Sobre Moçambique. Mas como foi estar agora, de fato, né? Nessa terra prometida? Conta um pouco para a gente dessa experiência. Então, eu ficava sondando mesmo, né, o Senhor, qual era o próximo passo, né? Servindo na agência, servindo os missionários. E aí veio uma nota no meu coração, né, em meados de 2022, 21, 22, que estava chegando, né? Quando o tempo tá, Senhor, e aí, como é que vai ser quando? Foi aí quando a missionária Célia, né, Célia Regina, que serve aqui desde 2019, fez escola de missões comigo, né? Ela falando comigo, ela disse, amiga, você não acha que já está na hora de você vir espiar a terra? Eu não tinha falado isso para ninguém, né? Só eu e Deus sabia dessa nota, e aí eu compartilhei com ela, né? E ela me fez a proposta, né? Por que que você não vem, passa um tempo aqui, você fica na minha casa, e aí você vai percebendo mesmo as direções do Senhor. Então, eu obedeci, né? Às vezes eu pensava no custo. Nossa, uma viagem tão longa, um custo tão alto, eu podia já ir para ficar, mas Deus falava, é para espiar a terra, né? Aham. E uma das notas assim que eu tive quando eu estive aqui muito forte e que eu sempre compartilho quando eu tenho oportunidade é para a gente respeitar os processos, né? Eu vejo Sim. o quanto foi fundamental ter passado pela escola de missões, né? Antes disso, né? Eu servia na minha igreja, né? A gente sempre escuta isso. Se você não serve na tua igreja, você não vai servir em lugar nenhum, né? Você precisa Uhum. ser uma bênção aonde você está, para que você seja uma bênção aonde Deus te enviar. A gente sempre reforça isso, principalmente para quem tem um chamado missionário no campo. Você não vai servir no que você gosta, né? Você vai servir naquilo que é preciso e vem mesmo uma graça sobre você para que você Amém, faça sim. aquilo que é preciso naquele momento, Isso. né? Então, eu obedeci o Senhor, vim espiar a terra, tive algumas percepções, né? Pela primeira vez na minha vida, e olha que eu viajei muito quando eu trabalhava fazendo cursos por vários estados do Brasil, chegava um tempo que você sentia saudade da tua casa, da tua cama, das tuas coisas, e eu ficava aqui, eu passei 3 meses, e diante de Deus não teve um dia que eu sentisse saudade de nada, Nossa. né? Às vezes eu ficava, não vou dizer nem para as pessoas, porque senão não vão entender, mas foi Aham. uma
experiência, assim, pode ser que nem todos passem por isso, mas para mim foi uma experiência marcante, porque era como se eu já me sentisse pertencente aqui. Não que não tenha os desafios, né, Sim. da cultura, tem sim, né, mas eu percebi que as coisas foram mais leves por causa do treinamento que estava por trás. Sim. Né? Então, eu vi mesmo claramente o cuidado de Deus de poder vir no tempo certo e não abortar, né, um chamado, talvez. Você vindo no tempo errado, né, querer fazer as coisas na tua força, do teu modo. O campo missionário é uma bênção, mas a gente vê mesmo na escola de missões que as mínimas coisas do dia a dia se transformam num gigante. Então, você precisa ter uma estrutura para estar no campo missionário, né? Você precisa ter uma bagagem de conhecimento, né? E principalmente essa estrutura emocional é fundamental. E isso faz parte da jornada de cada um, né? Eu passei por esse processo de escola, servi na agência, mas porque Deus sabe o que estava à minha frente, né? Pode ser que tenha outros que venham de uma forma mais rápida, mas eu digo, respeite os processos, dê os passos de obediência, né? Siga exatamente o roteiro que Deus está te dando. Amém. Amém. Muito importante isso. E me faz desejar perguntar mais um pouco sobre a escola de missões, né? Você poderia compartilhar como é que foi para você essa experiência na escola? Esse ano nós temos pela primeira vez uma pessoa daqui da nossa igreja, do Verbo Arapiraca, cursando a escola. Ano que vem vamos ter mais pessoas também, né? Para mim, pessoalmente, eu sou suspeita a falar, né? Mas é uma alegria muito grande poder ter alguém da nossa igreja na escola de missões. E, assim, é um sonho, né, que em breve se tornará realidade para mim. Mas compartilha um pouco como foi, né? Você falou que você conheceu sobre a escola de missões no JPN, mas sabia que tinha que fazer o rema primeiro. Então, como foi ter que esperar para poder fazer o rema, depois ir para a escola, você vivendo a escola agora? Compartilha um pouco daí sobre essa questão. Então, no JPN, eu fui para o stand da agência eufórica, porque eu não tinha me tocado eu era recém-chegada no Verbo da Vida, então não tinha me tocado que precisava respeitar os passos, né? Então, eu já estava no coração de fazer o remo, eu só não tinha começado porque eu tinha chegado naquele ano, né, em 2015, no Verbo da Vida, e já tinha começado as turmas, então precisava esperar. Para mim, assim, o rema, né, era uma explosão cada aula de conhecimento. Então, para mim, como as aulas, né, era aquela explosão da palavra, do conhecimento, eu tinha cada vez mais sede, eu queria me agarrar a cada verdade que eu ouvia, então eu vi que foi essa construção mesmo, então eu não fiquei tão ansiosa. Sim. E eu sempre tive essa cautela de só dar o passo quando eu tinha certeza. Então, uma coisa que eu falo, assim, para quem quer fazer a escola de missões, né? Eu sou suspeita porque, de verdade, eu amo essa escola. É tanto que eu servi ainda depois, né, como monitora. Então, é você vir para a escola com essa convicção de que é o teu ano. Porque diante das pressões que você pode sofrer, né, lá você vai ter a certeza, nossa, esse é o meu ano, foi Deus que me mandou para cá. Seja na questão financeira, seja no próprio treinamento, porque eu percebo que por mais que a escola ela tenha grade curricular, é uma escola mais intensa, mas eu percebo que cada um tem a sua experiência pessoal. Eu percebo que Deus faz coisas específicas para poder ir te lapidando e te colocando mesmo estruturas por dentro para aquele chamado que Ele tem para a tua vida. E eu louvo a Deus que a cada ano Deus tem enviado mais e mais pessoas que nem têm um chamado para ir para uma outra nação, mas que ama missões e se propôs a se entregar mesmo aquele ano para poder voltar para a sua igreja e ser esse apoio ao missionário e ao pastor, né, que está ali na igreja. O pastor tem que pensar em tanta coisa. E tendo alguém, né, capacitado, alguém que aprendeu mais sobre missões ali do lado do pastor, né, instruindo,
é Isso. maravilhoso. É. E eu tenho visto mesmo cada ano pessoas vindo para Campina Grande para ser despertada mesmo por missões e ser mesmo esse canal na igreja local, tanto para ajudar o pastor como para também ajudar os missionários no campo. Então, para mim, assim, foi uma experiência sem igual. Sem igual. É uma bagagem mesmo necessária. Se você tem um chamado missionário, principalmente para ir para uma outra nação, não tenha pressa para ir. Passe mesmo por lá, pegue essas ferramentas que com certeza vai ser muito mais leve no campo. Eu pude perceber isso, tanto na minha vinda o ano passado como agora. É como se realmente te colocasse estruturas para que o impacto, quando você for para o campo, e o campo missionário é vasto, né, em todas as culturas, seja na Europa, seja África, seja Oriente Médio, né, você vai se deparar com alguns confrontos, com alguns choques culturais, que vai ser mais leve, porque você já tem uma Isso. estrutura que foi forjada antes. Muito bom. E é bom porque a gente se prepara, tá pronto para tudo. É como a gente tem o lema, né, do Rema, tempo de preparação não é tempo perdido. Muito bom. Exatamente. Voltando agora para Moçambique, que a gente comentou sobre, mas deu uma pausa aqui para falar sobre a escola de missões. Agora que você está de volta aí, né? Eu imagino como deve ser. Eu tenho acompanhado você, né, no Instagram. E eu até recomendo, pessoal, para vocês acompanhem, né, os missionários do nosso ministério, né? Seja pelo Instagram, Facebook. Mas como é bom e como nos fortalece estar vendo o que eles estão fazendo, isso nos inspira a fazer mais aonde nós estamos, né? Então, se você pode, acompanha, né, missionários do nosso ministério. É bom demais da conta. E eu tenho visto que você está ocupada praticamente todos os dias, né? Servindo em projetos, na escola, como monitora. Como é estar aí de volta? O que é que você tem feito? Conta pra gente um pouco das experiências, o que está te marcando até agora, o que você está fazendo. Sim. Cada campo missionário, né, é diferente a experiência, a direção que você tem de Deus para o que vai fazer, né? Mas falando especificamente daqui, o ano passado, Sim. quando eu vim, né, como eu sabia que eu ia ficar um tempo, só 3 meses, então eu tentei agarrar o máximo que eu pude. Eu tenho uma mente mais planejadora, então quando eu vim no ano passado, é aquele lema, eu dancei conforme a música, né? Eu até conversei, né, com a Kate, né, a esposa do pastor Ricardo aqui, que é o casal que está à frente Sim. da Igreja Verbo da Vida de Moçambique. Né? Eu sou muito grata a eles também, né, pela receptividade, pelo cuidado. Então eu disse, Kate, vamos embora. Eu vou dançar conforme a música. Eu estou chegando aqui agora, né? E eu abro até uma ressalva, né, para quem está indo, seja para uma caravana ou para um tempo curto, ou como eu estou agora, né, um tempo mais longo, ouça os que já estão no campo, né? Amém. Porque às vezes a gente tem uma percepção, não, mas é tranquilo ir por aqui, não, mas é assim, não. Se eles estão dizendo que é dessa outra forma, siga, porque eles já estavam lá, eles sentiram na pele quando chegaram, então eles vão saber mesmo nos orientar. Sim. Então eu me submeti totalmente, né, à programação, tentei fazer o máximo que eu pude, né? Agora esse tempo você já sente um choque, digamos, diferente. Por quê? Porque eu tive que reprogramar um pouco minha mente. Agora eu preciso pensar no meu dia a dia, no meu planejamento, assim, pronto, como dona de casa, como mulher, né? Você tem que pensar de uma forma mais de rotina, né? Onde você vai viver. É onde você, por exemplo, em Campina Grande, né? O tempo que eu estava aqui, eu estava de férias e depois trabalhei em home office. Você também tem um salário que entra. E agora não, você também está num Uhum. nível maior de dependência. Sim. Né? Foi até uma das coisas que Deus falou no meu coração, que eu estava indo para uma dependência dele. E eu sei que isso não se trata só da parte financeira. Isso se trata também de depender Sim. mais e mais do Senhor. No campo missionário para fazer qualquer coisa.
seja a coisa mais simples que talvez você fazia no Brasil, né? Digamos, com as mãos amarradas, mas agora aqui é diferente. Às vezes você vai resolver uma coisa que, por exemplo, quando eu fui dar entrada no meu visto aqui, eu achei que eu ia resolver numa manhã e foi o dia todo para resolver, Nossa. né? Aconteceram várias coisas, então o campo missionário tem muito disso, né? Às vezes você tem a sensação de que você perdeu tempo com aquilo, ou que a semana passou voando. Eu estou aqui menos de um mês, vai Nossa. fazer um mês agora, no dia 31 de maio foi que eu cheguei. Mas aqui é tão intenso que parece que eu estou há Aham. mais tempo. Então, essa segunda vinda, eu tive essa dificuldade porque eu estava pensando agora, não, agora eu tenho que pensar e criar uma rotina. Assim como eu tinha uma rotina no Brasil, agora eu preciso trabalhar uma rotina aqui. Mas a gente, como Uhum. missionário, principalmente aqui em Moçambique, né, a gente está crescendo, né, como igreja, a gente tem vistos Amém. nacionais envolvidos, né, liderando. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente vem aqui para se colocar disponível mesmo, né, para o casal, né, de Sim. pastores, o pastor Ricardo e a Kate, para aquilo que Deus colocou no coração Uhum. deles, para essa nação. A gente chega para Amém. pegar junto. Vai ter lugares que Sim. talvez Deus colocou um projeto no seu coração e você vem para implantar o projeto. Mas aqui Uhum. não, né? A gente, como missionário, a gente vem mesmo para servir naquilo que for preciso, né? Amém. Então, eu estou ainda nessa fase de me adaptar e de ir vendo aonde eu vou me envolver mais, aonde vai precisar mais de mim. Mas aqui a gente fica preparado mesmo para tudo, né? Muito bom. E outra pergunta aqui que a gente tem para você. Você sabe, né, perfeitamente da importância da igreja local, né, de ser a ponte, né? Você serviu e ainda serve na agência de missões. E o que você pode estar dizendo para a gente, né? E agora é bem específico para a gente, o Verbo da Vida Arapiraca. Que nós podemos, como nós podemos estar mais presentes em missões. Você tendo toda essa bagagem, né, de ser essa ponte, porque Secretaria de Missões é isso, né, é ser a ponte entre quem está no campo, né, ser a ponte entre o campo missionário e a igreja local, né. Então, como é que nós, igreja local, podemos estar mais presentes em missões? Então, eu vou falar como missionária e vou falar também como alguém, né, que já serviu Ótimo. na agência em várias vertentes, né? Então, assim, a igreja local é muito importante em missões, porque é na igreja local que o missionário descobre o seu chamado, é na igreja local que o missionário recebe boa parte do seu treinamento, né? Não é Uhum. na escola de missões que você vai pegar tudo. Se você já serve na tua igreja local, então com certeza você vai servir muito bem no campo missionário. Na escola de missões você vai pegar ferramentas específicas, mas na igreja local é onde o missionário mesmo é lapidado, é forjado, como eu falei, né? Aqui no campo missionário você tem que estar pronto para fazer de tudo um pouco, né? Sim. Então, como é que você vai saber? Servindo na sua igreja local, né? Falando isso como missionário. E como membros da igreja, às vezes eu percebo que a gente precisa falar mais de missões, porque às vezes o membro, né? Eu falo isso porque eu já estive nesse lugar também quando eu não fazia ideia muito do que era missões, Sim. do meu chamado, a gente vê, não, Deus não falou comigo para ir para nenhuma nação, então tá tudo bem, tô aqui, isso não tem nada a ver comigo. Não, não, não. Isso tem a ver com toda a igreja. A gente sempre Amém. fala, né, na agência, independente do tamanho da igreja, a gente está debaixo de um guarda-chuva, que é a Isso. visão do Ministério Verbo da Vida. E a visão dada por Deus é que o verbo da vida vai para todas as nações. Por mais que Amém. você não tenha um chamado para ir para a nação, mas você faz parte dessa visão. Então você faz parte disso. Seja orando, né, por um missionário. Às vezes vem alguém no teu coração, você acordou, ou está ali ao longo do dia fazendo tuas coisas e vem uma nação, vem um missionário, vem algo no teu coração, tira um tempo para orar. Às vezes Amém.
pés nunca vão pisar naquela nação. Mas eu tenho sempre essa lembrança nossa, quando a gente vai diante do Senhor, a gente vai se assustar com orações que a gente fez, com coisas que, esses passos de obediência que a gente dá e às vezes a gente não entende, né? Do quanto repercutiu, né? Uma obediência sua, de orar por alguém, ali foi uma intervenção divina na vida daquele missionário. Uma oração sua abriu uma porta para que o evangelho fosse pregado naquela nação. Uau. Então, Amém. Os membros, eles precisam mesmo, às vezes eles não se envolvem, não é por nada não, mas é porque a gente é muito focado no nosso meio. Então, se a gente não escuta sobre missões, a gente também não abraça essa responsabilidade, porque a gente não sabe. Então, pode ser também uma oferta, é algo que eu também falo, da minha experiência do ano passado. Eu recebi ofertas de todos os valores. E quantas vezes eu quis ofertar na vida de missionários e eu achava que a minha oferta, que a minha semente era pequena. E foi aí quando o Senhor me mostrou que semente, ela foi feita para dar fruto. Mas para dar fruto precisa ser plantada. Amém. Então, quantas vezes eu deixei de ofertar por achar que era pouco? E quando chegou a minha vez, eu percebi, né? Eu recebi ofertas de diversos valores e foi essa soma que fez com que acontecesse. Naturalmente falando, na minha vinda do ano passado, eu não viria, eu tive vários questionamentos, eu tive vários embates com o Senhor. Às vezes eu chegava a olhar para o valor da passagem e tudo, eu dizia, Senhor, eu acho que se eu levantar esse valor, é melhor eu ofertar na obra. E o Senhor falava comigo, Fernanda, você não entendeu. Eu não me movo por recursos, eu me movo por propósito. Amém. Eu não me movo por dinheiro, por valor nenhum. Então, eu vejo, esses dias mesmo eu saí sozinha aqui pela primeira vez, e Deus promoveu um encontro divino com o Senhor que estava na rua. Ele tinha tanta sede de ouvir mais sobre a palavra, sobre o evangelho, eu só dei um bom dia e falei, Deus abençoe, ele queria mais. E hoje esse Senhor está lá na igreja com a gente. Então, assim, aí eu lembro, eu disse, nossa, se eu tivesse vindo para cá só para alcançar esse Senhor, eu já estava feliz. Né? Então, a gente não faz ideia do que a nossa obediência pode nos levar. Então, a igreja local, ouvindo mais sobre missões, entendendo mais o que é missões, ela não vai mais dizer, não tenho chamado, não é comigo. Não, é com todos. Né? Amém. E a gente sempre reforça que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Então, por isso que é tão importante, né, os pastores falar mais sobre missões. É tão importante, né, que o missionário, né, Célia teve aí, né, esse ano que ela foi para o Brasil. Então, é diferente quando você escuta um missionário pessoalmente, né, como se aquela conexão ela fica mais forte com o campo. Então, o que a igreja pode fazer é falar mais sobre missões, né, ter mais momentos missionários, não só com aqueles que têm um chamado para ir, não só com aquele grupinho, mas a igreja como um todo, né? Ela entender que ela faz parte dessa visão e de que o verbo da vida vai para todas as nações, mas é todo mundo junto. Isso, né? Aqueles que vão e aqueles que estão do outro lado, não só segurando a corda em oração e financeiramente, né? Mas fazendo com que essa visão cresça cada vez mais. E é nesses momentos de falar sobre missões que chamados também são despertados. Né? A gente tem orado mesmo por isso, para que Deus levante mais trabalhadores para essa última grande colheita, né? Então, é isso, que não seja só o dia verbo da vida de missões, né? Que é um marco, né, no nosso ministério, mas que missões, ela esteja presente mesmo durante o ano todo, né? Porque é o sentido da igreja existir. Tudo que a igreja faz gira em torno de missões, de alcançar vidas. Seja na nossa própria nação, seja em outra nação, né? Amém.
Amém, isso mesmo, muito bom. Eu digo, eu sou suspeita a falar, eu me empolgo muito quando se fala em missões. Sou muito E suspeita eu para abro falar. uma ressalva, né, sobre Diz, igreja local ainda. O meu pastor, né, o apóstolo Darren, sim, ele é missionário, né? Ele é uma sim, semente que foi plantada no Brasil. Ele é americano. Hoje, os filhos dele estão sendo semeados nos Estados Unidos, né? Tanto um quanto o outro, eles estão lá, né? Então, essa inversão. E também eu lembro muito de quando a igreja estava para mudar de prédio, ele estava numa fase de construção. Então, quem é pastor sabe o quanto essa fase é desafiadora, mas eu sim. aprendi com ele. Ele nunca deixou de investir em missionários. Por mais que financeiramente, né, estivesse um pouco apertado para a igreja, mas ele nunca deixou de semear nas nações, porque ele entende que missões é um terreno fértil. E Uhum. isso em nenhum momento interferiu, né, na construção da igreja, muito pelo contrário, eu creio que a igreja hoje está do jeito que está, porque ele soube, né, semear na terra certa, né, porque ele sabia na pele do quanto Uhum. missões, né, é importante a gente investir. Né? Então, como igreja, ele sempre investiu e isso era algo que me chamava a atenção. Né? E a gente tem visto isso, né? Às vezes, pessoalmente, né, quando as coisas apertam, a primeira coisa que as pessoas cortam é a oferta de missões, quando na verdade, né, deveria ser o contrário. Aí sim é que você deveria se posicionar e dizer: eu não Isso. vou abrir mão desse Amém. compromisso que eu fiz com o Senhor. Né? Não foi Uau. nem com o missionário, Isso. mas foi com o Senhor. E você vai ver mesmo, né, a semente dar frutos, e esses frutos quando vem diante a colheita, né, que o Senhor coloca na nossa vida, não se compara com a colheita natural, né? Nossa, muito bom, muito bom. Meu Deus do céu, muito bom. Ah, dá até pena da gente se encaminhar para o final. A gente nós estávamos conversando Ah, mais cedo e Fernanda comentando, né? Quanto tempo de live? Eu falando, é de tanto tempo a tanto tempo. E ela, tá bom, vamos me policiar, senão eu falo muito, eu pronto. Duas faladeiras juntas. Onde é que isso pode eu parar? agora olhei, parece que só falou 5 minutos. É isso! Parece que tá tão rapidinho e a gente já tá chegando no finalzinho das nossas perguntas. Meu Deus, muito bom mesmo. Quando a gente tá nesse ambiente, né, de ir aprendendo e recebendo e deixando Deus falar, as coisas vão fluindo. É, hoje mais cedo eu estava, isso tem tudo a ver com missões. Hoje mais cedo eu estava lendo um livro sobre o movimento, o avivamento da Rua Azusa. E eles comentavam justamente isso, que passava parecia que o tempo não passava, né? Eles estavam lá naquele conectados, todos juntos, naquele mesmo espírito, e parecia que o tempo não passava. Quando eu olhava, já tinham passado horas, né? Então, quando a gente tá nesse ambiente, né? Daquele relacionamento, aquele encontro, aquela coisa bem pontual com o Senhor, as coisas vão fluindo e é maravilhoso. Muito bom. Fernanda, em alguns momentos você comentou, né, que você fez o Rema, a escola de ministros até, não só de missões. E você comentou, né, como é importante essa preparação, né? Como é que você fala um pouco mais pra gente, como é essa importância da gente estar bem preparado para antes de embarcar naquilo que Deus chamou a gente, né? Você teve que esperar o tempo para poder retornar para Moçambique, você estava se preparando, né? E você já vinha se preparando antes, continuou se preparando no chamado que Deus tem pra gente, né? Seja ele missionário ou não, né? Itinerário, enfim. Conta pra gente sobre a importância disso. Perdão que o final deu uma cortada, né? Eu não ouvi você, mas eu acho que eu entendi um pouco da pergunta, né? Dessa questão do preparo, né? Isso. Pronto. Foi bom porque eu acabei lembrando, né, de algo. Primeiro que foi-se o tempo, né, estudando um pouco mais sobre missões, foi-se o tempo de que quando alguém recebia um chamado missionário,
largava tudo para seguir esse chamado. Sim. E eu vejo que tem pessoas dando desculpas para, às vezes, não estudar, não ter uma formação. E hoje, o chamado missionário mudou muito. Muitas vezes, a tua profissão vai ser a porta por onde você vai entrar naquela nação. A gente percebe, né, principalmente como trabalhando na agência e agora mesmo, né, nesse meu processo da entrada em visto, o quanto muitas nações, né, têm se fechado para receber, né, missionários. Muitas delas, elas não estão nem aí, elas não têm o menor interesse, por mais que você vá fazer trabalho voluntário, né? Então, você muitas vezes vai entrar por conta da tua profissão. E Deus vai te usar poderosamente nessa profissão. Não só aqueles que têm um chamado para o acesso criativo, né? Que são aqueles países onde é proibido pregar o evangelho, você realmente vai ter que entrar por uma outra forma, né? Não tem como você entrar com o visto missionário. Aqui eu estou com o visto missionário, né? Com o trabalho voluntário. Mas muitas vezes você não vai conseguir. Então, não só a questão de você se preparar, né? Fazendo rema, fazendo escola de missões, escola de ministros. Mas você também sondar o Senhor em uma área que você precisa se especializar, né? E é nessa área que Deus pode te usar em uma outra nação. E outra coisa muito importante, né, que eu lembrei, assim que eu cheguei no Verbo da Vida, Deus me apresentou amigos fiéis. Amigos que a gente tinha um grupo que a gente nomeou como Fire, né, que a gente se reunia para orar. Então, às vezes, a gente varava a madrugada orando juntos. E hoje, muita coisa, desde que eu fui para Campina Grande até aqui no campo, e a gente comenta, né, entre si, é um grupo pequeno, que a gente está vivendo coisas que a gente declarava, de que a gente, muitas vezes, Deus usava um ao outro para falar, olha, Deus está falando que vai fazer isso, isso e isso na sua vida. E hoje eu estou vivendo fruto dessas orações. Então, a gente se prepara, né, com as escolas, seja uma universidade, mas a oração, ela pavimenta mesmo o caminho. Né? No tempo que você... Esses passos que eu falei, né, que eu compartilhei um pouco da minha vida como foi, mas você precisa mesmo buscar em Deus quais são os passos que Ele tem para você dar. Né? Deus nunca vai te mostrar a estrada completa, né? Mas uma vez Deus até falou comigo sobre isso, mostrar cada passo, porque talvez se Deus te mostrasse o todo, ou você iria recuar com medo, se achando incapaz, ou você iria se achar demais, né? Então, eu vejo nisso mesmo, porque caminha mesmo nessa dependência do Senhor. E uma vida de fé. Muitas vezes a gente vai dar um passo sem ver o chão. Mas por obediência àquilo que Deus está falando, a gente vai dando esses passos. Né? E eu posso te dizer assim, como é maravilhoso. Tem uma das coisas assim que eu sou grata a Deus, desde o Rema para cá, é aprender a como ser guiada pelo Espírito Santo. E isso é fundamental na vida de qualquer cristão, ser guiado pelo Espírito Santo. E isso vai te fazer mesmo não perder tempo, viver plenamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Seja um chamado missionário, seja um chamado nos 5 dons ministeriais, enfim, naquilo que Ele tem para a tua vida. Vai poupar a tua vida e vai ser benéfico para a vida de muitas pessoas, né? Amém. Nossa, muito bom, muito bom. A gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu não podia deixar de notar que Gabi Sani entrou na live. Não sei se ela ainda está por aqui. Gabi, esposa do pastor Jefter. Não vou nem falar muito porque eu sou suspeita. Hoje faz um ano que eu estava indo para o Japão, né? Foi uma experiência muito boa. Quando ela entrou aqui na live, eu fiquei me segurando, mas não podia deixar de comentar. Fernanda, a gente já está se encaminhando, né, para o final.
Queria que você deixasse uma mensagem do seu coração, né? Eu sei que tudo que você falou aqui foi do seu coração, mas eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Deixa aqui uma mensagem para o pessoal. É, Fique aí à vontade, dê suas considerações finais. Pode ficar à vontade nesse momento. Então, eu não queria só me dirigir para aqueles que têm um chamado missionário, né? Um chamado para ir para uma outra nação. Mas eu queria me dirigir mesmo a você, filho de Deus, né? Para que você acredite no chamado que Deus colocou no teu coração. Eu lembro muito de algo que o pastor Edilson de Lira falava, né? Eu ouvi isso no ano da escola de missões, que o plano que Deus tem para a tua vida realmente é muito grande. Se não for algo grande que te confronte, com certeza não foi colocado por Deus, porque os planos de Deus são muito grandes. Sim. Justamente porque você precisa depender dele para tudo, né? Então, o que eu posso dizer é que você não espere de pessoas, seja para dizer o que você precisa fazer, seja para um profeta para dizer qual o chamado que Deus tem para a tua vida. Deus quer comunicar coisas ao teu coração. E hoje você tem livre acesso a Deus, ao teu Pai. E Ele tem um plano completo. E Ele se alegra, Ele tem o maior prazer de dividir esses planos. E depende, submeta mesmo aos processos. Seja qual for o teu chamado, seja o que for que Deus colocou no teu coração. Ele é o maior interessado para que isso se cumpra. Então, respeite mesmo os processos, busque o Senhor de todo o teu coração, porque Ele quer compartilhar coisas específicas para você, para o seu coração. E tudo que Deus te entrega, tudo que Deus coloca, né, no teu coração, não morre em você. Não é sobre você, mas é sobre Ele e sobre pessoas. Amém. Eu sempre falo, se fosse só para que eu fosse salva, assim que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente já seria arrebatado. Mas você está aqui ainda. A tua vida carrega aquilo que Deus coloca no teu coração, envolve vidas, envolve pessoas. E eu sei o que é estar no mundo, eu sei o que é não conhecer o Senhor. E hoje conhecer, e hoje viver algo que para mim, até hoje, tem horas que eu paro para pensar, eu digo, meu Deus, eu estou aqui mesmo. É possível. Deus acredita em você. Deus Amém. Não se enganou quando escolheu você. Amém. Então, busca mesmo nele, né, aquilo que ele tem para a tua vida. Não ache que o chamado é só para mim, é só para o pastor. Não, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado na tua vida. E Ele quer comunicar o teu coração, Ele quer te dar ferramentas para que você seja efetivo nisso. Amém? Existem vidas, Amém. Vidas que dependem do que você carrega. É isso. Uau! Nossa, muito bom, Fernanda, muito bom. Tempo maravilhoso. Recebi e aprendi muito. Acredito que o pessoal aqui também. A gente fica até com uma peninha de finalizar, né? Mas fica o gostinho de quero mais para nossas próximas lives missionárias, próximos encontros, né? E eu já adianto aqui também que próxima segunda-feira nós vamos ter live missionária aqui. Será com um casal, o pastor de Rosário, Argentina, né? A Luísa e Juliana. Então, já fica ligado aqui, pessoal. Juliana, olha, falei Juliana, o nome da esposa dele. Fernanda, mais uma vez, meu muito obrigada, né, pela exposição. Daqui a pouquinho é meia-noite aí para você. Muito obrigada por esse tempo. Foi maravilhoso, muito bom. Nossa, como nós aprendemos, como nós recebemos, né? Foi um prazer, na verdade, ter esse contato com você, né? Eu já te via, né, por conta da agência de missões e olhava, nossa, olha, Fernanda, né, ter esse contato aqui foi muito bom, né, muito especial particularmente para mim. Então, muito obrigada mesmo por essa disponibilidade. Eu acredito que todos nós recebemos, né, e com certeza vamos levar esse fruto e essa unção, né, e esse chamamento por missões.
né? Então, muito obrigada a você também, pessoal, que ficou aqui com a gente até o final. Vamos nos encontrando nas próximas lives, na igreja, no serviço ao Senhor, no campo missionário, aonde tiver a gente vai estar. Então, muito obrigada mais uma vez, Fernanda. Pode dar seu tchau pro pessoal. Eu que agradeço, né, o convite. Eu estou aqui assim ligadíssima, o coração transbordando de falar mesmo sobre missões, né? E aí eu já aproveito, segue a agência de missões, né? Isso. Segue o Instagram do nosso ministério, acompanha mesmo o que os missionários estão fazendo no campo. A Luísa e Juliana são de Aracaju, da minha terra também. Acompanhei Isso. de perto eles, conheço demais. Um casal abençoado que tem feito uma obra linda lá na Argentina, junto com o Isso. pastor Léo e Cris. E Uhum. com certeza vocês vão pegar também muitas ferramentas com eles, viu? Vamos sim, vai ser Já bom demais. incentivo a estar ligadinho mesmo nessa live, que está imperdível, viu? Obrigada de todo coração, viu? Me coloco à disposição, né? Sigam lá no Instagram, pode mandar direct, pode falar comigo. Eu tenho o maior prazer de responder. Amém. Bom demais da com gostinho de quero mais. Tchauzinho, tchau, Fernanda. Bom descanso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchauzinho. tchau.